soltos, mas tem muitos soltos aí, inclusive Satanás anda passeando por aí afora, mas não é onipresente. Mas diga assim: Deus está no controle de tudo. Sabe o que a igreja precisa fazer? Se encher do Espírito Santo, orar, buscar o Senhor e dizer assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria que você aplaudisse a palavra de Deus. A gente não sabe a arma que tem, e a bem sabe não aproveita. Ore, diga assim: Deus abençoa o nosso Brasil. Nós não somos revolucionários, guerreiros, rebeldes. Nós temos que orar pela paz da nossa nação. Diga amém. Eu já fui convidado para algumas coisas. Digo assim: não, eu sou pecador cristão, mas eu sou da paz. Eu oro por todas as autoridades desse país. Não tem nenhuma glória, é meu dever. Você ora? A gente ora muito pouco. Os irmãos da Coreia, uma missionária coreana, de coração verde e amarelo, ela disse que na década de 70 e 80, a igreja orou tanto pela Coreia do Sul, que praticamente se tornou todo aquele país cristão. Mas eu estou falando cristão verdadeiro, tá? Que coisa maravilhosa. Eu quero convidar você a orar mais e falar menos coisas ruins. Diga amém. Meus irmãos, para que Jesus nasceu? Primeiro, para revelar Deus aos seres humanos. Jesus não nasceu sem propósito. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas que ele nasceu na plenitude do tempo. A palavra plenitude é pleroma no grego, quando o tempo se encheu. O que é isso, pastor? Quando o tempo chegou ao seu limite, o tempo certo. Ele nasceu na plenitude de Deus, no tempo certo. Paulo fala isso lá em Gálatas: nascido de mulher, homem, mas divino, gerado pelo Espírito Santo. Para que Jesus nasceu? Para revelar Deus aos seres humanos. Em Colossenses 2,9 diz assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habitava e habita toda a plenitude da divindade. O que é plenitude? É a mesma palavra, mas traduzido seria assim: Jesus é o que Deus é, totalmente o que Deus é, sem faltar nenhum taquinho. Tudo que Deus é, Jesus é. Paulo está dizendo que ele é divino completamente. Para que Jesus nasceu, irmãos? Para revelar Deus aos homens. Em Hebreus, em Colossenses é de forma total, em Hebreus é de forma completa, perfeita. Vou repetir. Em Colossenses 2,9 é de forma total. Jesus revela a Deus de forma total. Segundo lugar, de forma perfeita. Hebreus 1,3 fala assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo purificado os nossos pecados, ou por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus expressa a Deus perfeitamente. Tem um homem chamado Thomas Brooks. Ele disse: Cristo é o diamante mais resplandecente da glória, do anel da glória. Ele queria dizer assim: Jesus expressa Deus resplandecentemente e perfeitamente. Segundo lugar, meus irmãos, para que Cristo nasceu?
para sentir nossa história. Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se tornou um de nós, uma exceção, sem pecado e divino. Mas se tornou humano como nós. Irmãos, isso é uma das coisas mais gloriosas que Deus nos deu. Jesus se tornar humano, divino, mas humano, para morar na terra. Billy Graham disse que o maior acontecimento na história não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. Quando Jesus pisou na terra, era Deus pisando na terra, era Deus conosco. Emanuel. Isaías 7,14 diz que ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Por isso que João 14 ele fala assim: Filipe, quem vê o Pai, vê a mim. Irmãos, Deus vem morar conosco em Cristo. Para que Jesus nasceu, para sentir nossa história. Ele teve fome, Mateus 4,4. Ele teve cansaço, João 4,6. Ele teve sede, João 4,7. Ele teve grande tristeza, Mateus 26,38. Ele morreu nossa morte, mas a sua morte raiou a vida. Ele morreu nossa morte, mas na sua morte fez raiar a vida. Isaías 53, 5 e 6 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele morreu nossa morte, mas na sua morte raiou a vida. Ele sentiu nossa história como divino humano, para nos ensinar como vencer em nossas histórias. Ele sentiu nossa história para ensinar-nos a vencer nas nossas próprias histórias. Cada um de nós tem uma história. Ninguém é sem história. Aqui tem história de pessoas que sofreram mais do que eu, outras que sofreram menos, outros que sofreram bastante. Tem pessoas que sofrem muito. Eu conheço uma pessoa que fiel ao Senhor, mas tem pouca saúde. É uma aflição muito grande. Cada um aqui tem a sua história. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele sentiu nossa história para que você vença na sua. Diga glória a Deus. A última coisa: para que Jesus nasceu? Para redimir os que creem nele como um único mediador e salvador. Redimir é pagar um preço para libertar escravo. E todo ser humano nasce escravo do pecado, querendo ou não, aceitando ou não. Jesus morreu para pagar o preço pela escravidão do pecado e nos dá a libertação. A carta de alforria espiritual. Permita-me essa expressão trazida de uma época tão cruel, da escravatura tenebrosa. Mas só Jesus, com o seu sacrifício, é que nos deu a carta de alforria espiritual para sairmos da senzala do pecado. A história dos escravos é algo tenebroso. Você sabe disso? Mas as pessoas sabem da história, alguns sabem da história da escravidão, mas não sabem da história da escravidão do pecado, que é grave. A escravidão promovia crueldade. Na Bíblia Sagrada, o Evangelho trouxe uma restauração para essa questão da escravatura. Paulo diz que o Senhor devia tratar o escravo como um cristão. E o escravo deveria tratar o seu patrão
como trabalhando para o próprio Deus. Já leu isso? Então o Evangelho trouxe um equilíbrio saudável entre o patrão e aqueles, na época, que é a escravatura. Alguém me perguntou assim, por que Paulo não acabou a escravatura? Não tinha como, num minuto só. Já pensou alguém falar assim, eu vou acabar com o combustível hoje? Hein, Júnior? Tipo assim, hoje eu vou acabar com o Paulo. Não. Aliás, o apóstolo Paulo não era político, não era governador. O apóstolo Paulo era servo do Senhor. Ele não tinha o poder para chegar assim, Roma, acaba a escravatura hoje. Quer colocar, Milena, para Paulo resolver o problema daquela época, né? Se Deus permitiu, quem era Paulo? Pelo amor de Deus, tem gente que compreende a Bíblia. Parece que tomou um suco de alguma coisa venenosa e diz um monte de lei. Gente, Paulo não podia chegar assim hoje para todo mundo aí. Não pode. Se hoje chegar assim hoje, não vai ter mais combustível, vai ser água no carro. Não ia ser uma tragédia? Paulo não era governador, nem imperador, nem Herodes, nem... Ele tratou o máximo que pôde com o cristianismo para que o escravo fosse tratado com dignidade de um cristão. E o escravo tratasse o patrão também com muito respeito. E o cristianismo colocou tudo no lugar certo. Mas graças a Deus, né? Pela abolição da escravatura, pela princesa Isabel, diz a história, porque a história tem tanta mentira, diz que foi princesa Isabel que, né, diz que Dom Pedro II diz que estava com dor de barriga, com um cavalo velho, e bota a história, diz assim, independência ou morte, diz que estava com dor de barriga, outra versão da história, com dor de barriga num cavalo velho. Mas tudo bem, digamos que seja verdade isso aí, que foi mais certamente, que pelo menos passaram para nós. Milena é professor de história, depois me dá uma aula se eu estou errado. Digamos que seja assim, a princesa Isabel libertou os escravos. Parece que foi, amém, tudo bem. Glória a Deus por isso, meus irmãos, que é uma miséria. Meus irmãos, Jesus nos libertou da escravidão da senzala dos pecados que leva ao inferno. Aplauda Jesus. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para redimir os que creem nele como mediador, único mediador em Salvador. O apóstolo Paulo diz assim, lá em Éfeso capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, em quem temos a redenção? A redenção, você sabe o que é agora com profundidade. Em quem temos a redenção no seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. 1 João 2, 1 e 2 fala assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, tem um advogado para com Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. O último versículo para terminar, 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, só existe um mediador, só existe um que liga o homem à salvação, só existe um que liga o homem a Deus, é Jesus, irmãos. O gnosticismo tinha uma miríade de mediadores. O cristianismo contaminado por Roma tem uma miríade de mediadores. Inclusive, Roma coloca Maria como uma co-mediadora. É mentira. É mentira. Maria é a mulher de Deus, mas ela não é co-mediadora. Só existe um mediador. No casamento, Maria disse assim, faça o que ele vos disser. Maria tivesse viva hoje, diz assim, por favor, pare com essa heresia, eu não sou mediadora e nem comediadora, é o meu filho que morreu na cruz, ele é meu filho e meu salvador. Eu coragem para dizer isso, meus irmãos, estou cansado de um Brasil mentiroso, em Roma, eu tenho que falar isso, meus irmãos, me compreenda quem quiser, quem foi ofendido agora. Mas nós temos responsabilidade com a verdade. E essa minha fala não é agressão. É uma veemência e uma indignação contra as mentiras que foram criadas. Não me interprete como agressão, porque eu não agrito as pessoas. Mas eu tenho que falar com veemência, porque a gente aprendeu tantas mentiras de Roma. Agora, meus irmãos, olhem para cá. Segue a crença quem quiser seguir sua crença, qualquer tipo de crença. Você pode dizer amém? Tem gente que adora Satanás, 98. Tudo bem.
Eu converso com ele. Mas tem hora que tem que ter veemência para dizer: que covardia de ocultar a verdade das pessoas. Agora é verdade, meus irmãos, que a gente precisa dizer a verdade em amor. E eu não perdi o equilíbrio de amor aqui. Só fui veemente contra a mentira descarada. Quem me entendeu, diga amém. Quem não me entendeu, depois te explico. Não me interprete mal, mas eu... E meus irmãos, só há um mediador. Vou concluir a mensagem. Sabe isso? Ok. É de lei. Eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, dizendo assim: depois de ler as palavras de Platão, de Sócrates ou Aristóteles, sentimos a diferença entre as suas palavras e as palavras de Cristo. É a diferença entre indagação e revelação. Os filósofos indagavam, Jesus revelava. Eu não sei se você consegue entender isso. Os filósofos indagavam tudo. Até hoje a filosofia tem um alvo de indagar, de perguntar, de questionar. Os filósofos indagavam, Jesus revelava. A revelação de Deus, uma das é o universo que revela, que prova a sua existência. Romanos 1:20. Mas em João 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Deus entendeu que não era suficiente o universo revelar seus atributos. Deus entendeu que ele tinha que morar na terra, tinha que revelar-se em Jesus Cristo, perfeitamente em Jesus Cristo. Oh, aleluia. Em Colossenses diz que nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus pega todos os filósofos gregos, romanos, bota num pacote só e diz assim: eu em mim tenho todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso que o nome do homem é perdão, meus irmãos, Becker. Eu esqueci o nome dele. Alguma coisa W. Becker. Ele escreveu o livro Jesus, o psicólogo, o maior psicólogo que já existiu. Eu acho que é John W. Becker, me perdoe. Fugiu-me, mas é W. Becker. É um livrinho azul. Eu tenho ele aí. Ainda é pouco, W. Becker. Porque Jesus, Paulo declarou que ele tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pergunta ao seu irmão: o que é conhecimento? Acima dos gregos, acima dos romanos, acima dos filósofos alemães, acima da filosofia francesa, acima da filosofia de Jean-Paul Sartre. Quer mesmo? Balança ele aí, vou terminar agora. Já puxaram meu paletó. Quer conhecer tudo que Deus revelou? Quer mesmo? Como Paulo pregou lá no Areópago, trazendo filósofos atenienses que confirmavam a palavra de Deus. É por isso que eu estudo filosofia, porque Paulo estudava, eu estudo. A gente estudou filosofia. Só que os filósofos indagam, Jesus revela. Os filósofos questionam, Jesus mostra o caminho certo. Por isso que me rendi a ele. Jesus tem todo o poder, tem todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Os filósofos indagam até hoje. Mas a Bíblia Sagrada, a terceira revelação de Deus, revela a verdade do Senhor.
Então fique na palavra. Alguém disse que um analfabeto com a Bíblia na mão sabe mais do universo de Deus, da sua glória e da que o homem precisa saber do que qualquer PhD universitário soberbo. Um analfabeto da roça com a Bíblia na mão sabe mais de Deus, de conhecimento necessário, sabe perfeito do que qualquer PhD soberbo nas faculdades da vida. Quem tem a Bíblia aí? Eu nasci em Guaraúna. Salmos 119 fala assim: eu sei mais do que todos os meus mestres, porque eu me rendi